Pois é, Claudinei e Zilnete, nós estamos hoje aqui para falarmos sobre lombalgia. Sabe o que é isso? Não é nada para comer, não. Lombalgia são aquelas dores que nós temos na região lombar. Para falar sobre isto e muito mais, nós estamos recebendo aqui no nosso programa hoje o doutor Carlos Henrique Massaneiro. Ele é formado pela Universidade Católica do Paraná, com mestrado em Saúde e Meio Ambiente pela nossa Univille. Ele é um dos médicos da clínica IOT. Bom, tudo bem, doutor Massaneiro? Tudo bem. Um prazer sempre estar aqui com você e poder explicar e dar algumas informações ao seu público. Deixa eu lhe dizer o seguinte, por que às vezes, doutor, a gente vai pegar uma coisa ou senta e parece que tem uma agulha assim, que a gente faz assim, o que é isso? O paciente diz, doutor, eu tive uma rasgadura. Ai, mas dói, eu sofro com isso, homem. Dói mesmo. Essa é uma situação que você colocou extremamente frequente, que é o fato de você, às vezes, não precisa nem fazer um grande esforço. Não. Às vezes, por um mau jeito mesmo, como o paciente diz, é que a coluna ela tem várias articulações. E essas articulações, elas se movimentam. E isto pode ocorrer lesando parte desta articulação, desta cápsula, e nós temos como reflexo a musculatura se contrai. Por isso que é frequente você ter essa dor aguda e, em alguns minutos, o paciente tem uma tendência a ficar um pouco torto. Ou seja, ele tem uma contratura dessa musculatura como uma resposta que o nosso organismo dá, entre aspas, àquela agressão que ele teve. Aí o cara disse que ficou descadeirado. Exatamente. O paciente relata, doutor, eu estou descadeirado. Em mim, doutor Massaneiro, dá assim que parece que quando eu vou fazer um negócio assim, parece que passa ali... pelas estruturas... Exatamente isso, Kenny. Pelas estruturas nervosas que nós temos próximas a essas articulações da coluna, realmente... Eu tenho uma definição dada por um paciente, não por um técnico, que ele disse assim, doutor Massaneiro, a dor na coluna, quando se irradia para a perna, ela parece uma dor de dente na perna. E é exatamente essa sensação. Esse paciente me fez essa definição, isso eu guardei, porque eu digo, pô, é alguma coisa dada pelo leigo, e que representa ou seja, uma dor de origem neural. Coisa mais chata do que uma dor de dente. Exatamente. Agora, doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Esse negócio que a gente vai baixar, que eu estou falando assim, esse é o tal do bico de papagaio ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. O que é o bico de papagaio? O bico de papagaio é uma resposta óssea que a nossa coluna tem em relação a uma instabilidade. Isso é uma coisa importante, Kennedy, que você nos questionou. E também tem muito a ver com a faixa etária. Então eu vejo, às vezes, chegam pacientes na faixa dos 55, 60, para mim, doutor, eu tenho 3, 4 bicos de papagaio. Nós temos que ter ideia de que, digo até infelizmente, nós vamos envelhecendo. Então o bico de papagaio é uma resposta que a coluna tem para tentar segurar, tentar corrigir essa instabilidade. Então o bico de papagaio é uma doença? É uma doença. Porém, nós não devemos confundir essa doença com uma evolução natural do nosso organismo. Então, tem determinadas situações que o bico de papagaio nos dá sentidos de que a coluna está sendo, entre aspas, uma vez mais agredida. Ou seja, bico de papagaio em paciente jovem, vamos colocar aí, abaixo de 40 anos, é anormal. Agora, acima disso aí, nós já começamos a entrar num desgaste natural. Qual é a dor, ou qual é o incômodo do bico de papagaio? Os sintomas do bico de papagaio? Ótimo, não dói. Bico de papagaio não dói. O bico de papagaio, porque na maioria das vezes o bico de papagaio ele está proeminente para frente e ele não cutuca. O bico de papagaio só nos dá indício que a coluna é instável. Agora, dizer, então por que nós não operamos, não tiramos o bico de papagaio, né? Essa poderia ser a tua próxima pergunta. Não, se o bico de papagaio dói, vamos tirar o bico de papagaio. Isso não existe, não se tira porque sabidamente não dói. Agora, o bico de papagaio existindo, ele nos dá a ideia de que essa coluna tem uma instabilidade. E essa instabilidade é que pode doer. E quais são os sintomas do bico do papagaio? É a dor lombar, muitas vezes dor lombar aos mínimos esforços. Outra coisa, é aquela dor lombar que você, ao sair da cama, tu levanta que para fazer a sua higiene, escovar os seus dentes, você não consegue se agachar na pia, lavar o rosto.
E depois, com o decorrer das horas, o corpo vai esquentando e você vai melhorando. É outra situação, você vai fazer um serviço que você fica muito tempo agachado, como a turma brinca. Doutor, fiquei tirando tiririca. Fica agachado, quando vai se levantar... Este é um dos sintomas também do bico do papagaio, tá bem? Agora, doutor, toda dor na região lombar, né, é lombalgia? Ótima, para você que está escutando essa entrevista. Isso é extremamente bem colocado pelo deputado. Vejam bem, dor lombar você pode ter várias causas. A mais frequente é a coluna, mas você pode ter coisas simples, como simplesmente uma lesão muscular ou, infelizmente, lesões muito graves, como, por exemplo, não é no sentido de assustar, mas a coluna vertebral, ela é o órgão que mais recebe metástase, que mais recebe o câncer secundário, ou seja, pacientes com câncer de próstata, de mama, de pulmão, de tireoide, são frequentemente, quando ela metastiza, quando ela se espalha, o órgão mais frequente é a coluna. E o que acontece? Câncer na coluna? É quando o paciente diz, doutor, o fulano, o cidadão está com câncer na coluna. É raro um câncer começar na coluna. É raríssimo. É sempre metastático. Mas o que acontece com o câncer na coluna? Ele vai destruindo a vértebra, comprometendo a medula, podendo deixar o paciente, infelizmente, numa cadeira de roda. E a dor de quem tem uma metástase na coluna é muito grande. Eu não sabia que dava câncer na coluna. O câncer, 95% é uma metástase, se espalha muito. Os homens com problema de próstata e as mulheres com problemas com câncer de mama, o cuidado com a coluna é fundamental. E é raro isso ou é comum? Não. É comum? É muito comum. Você não faz ideia, muitas vezes nós diagnosticamos antes a metástase ou antes o problema na coluna, eu vou radiografar, faço uma tomografia, uma ressonância, diagnostico, aí eu vou fazer a biópsia e aí que a pessoa sabe que tem um câncer na próstata, então, que tem um câncer na mama. O senhor está me dizendo que é comum o senhor tratar de alguém com uma dor na coluna, que num exame desse mais aprofundado, o paciente diagnostica um câncer de mama. Tem câncer de mama ou de próstata e que já está metastasiado na coluna. Isto não é raro. Como eu sou um profissional que 99% do meu consultório é dor na coluna, isto tem sido algo frequente. Não é no sentido de assustar, mas no sentido de prevenir a população de maneira geral. Acho que prevenção é a palavra mágica dentro da medicina. Doutor, eu me lembro uma vez que eu fui consultar com o senhor, muitas dores na coluna, né? Eu tinha um carro que me matava, e o senhor me fez fazer pela manhã alguns exercícios simples, né? Deitado na cama mesmo, puxa a perna para um, puxa para o outro. Isso é importante fazer? Não tenha dúvida. Que o senhor sempre faz, né? Eu faço muito exercício, quase que diariamente, quando o tempo me permite. E para andar de moto como o senhor anda, tem que estar bem, né? Tem que estar bem fisicamente também, né? Mas o exercício é muito importante. Eu sempre explico aos nossos pacientes, 3 fatores você vai estar muito bem com sua coluna ou quase sem dor. Se você estiver com o seu peso compatível com sua altura, se você tiver uma atividade física de pelo menos 3 vezes por semana, e se você tiver cuidados com sua postura no seu ambiente de trabalho ou no seu dia a dia, na hora do seu lazer, se esses 3 itens estiverem corretos, a probabilidade de você ter dor na coluna é muito baixa. Quais são, assim, 3 dicas para começar bem o dia, o camarada na cama e sair aquela dor que a gente sabe muitas vezes, acorda de manhã já todo dolorido. Ai, que noite horrível que eu tive, esse colchão não é bom. Primeiro, não levantar de imediato. Primeiro colocar lá o seu despertador, o seu rádio relógio, seja o que for. Se você acostuma acordar, por exemplo, 6h30, então ponha 6h15. Para fazer alguns exercícios com você deitado. Essa é a primeira dica. Segunda dica,
Nunca levante de imediato da cama. Fique primeiro de lado para depois levantar-se. Não empurre o seu corpo, não levante da cama rapidamente. O exemplo para você, telespectador. Tens um cachorrinho em casa, a hora que ele está deitado dormindo, quando ele levanta, ele sai correndo? Não, né? Dá espreguiçar. Quer ver o gato? Claro, o gato, o cachorro. Bicho preguiçoso. E eles são irracionais. Nós que nos dizemos racionais não fazemos isso. Então tem que se espreguiçar, doutor? Tem que se espreguiçar, tem que se esticar, pensar um pouquinho, e aí levanta, fica em decúbito lateral, levanta da cama devagar, essa é a conduta. Põe as pernas primeiro, para depois levantar. Não deixa para levantar em cima da hora, bate o rádio relógio, já bate e já sai correndo. A probabilidade de você ter um probleminha é muito alta. Agora, nesse tempo de frio, fazer isso daí, tem tudo pro cara virar pro lado e dormir de novo. Ah, bom, mas aí tem que botar no soneca, né? Eu já me sei da vez. Eu ponho no soneca, o rádio relógio vai pro soneca. Dali 9 minutos ele volta novamente. Doutor, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa. Fazia tempo que já não conversava com o senhor, as pessoas estavam com saudade do doutor Massaneiro. Quem quiser entrar em contato, qual é o telefone da IOT? É o 3433-2020. Então tá aí, você pode entrar em contato com o doutor Massaneiro e com todos os outros profissionais que tem lá na IOT. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade.